a prisão política do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu quero aqui, senhor presidente, ocupar esse espaço, repercutir, falar, obviamente, debater, se for o caso, mas também fazer uma reflexão um pouco mais profunda, porque longe de querer aqui convencer os que estão aqui, principalmente, todos que têm convicção, conhecimento, cultura, educação, capacidade de formação de juízo de valor e sabem exatamente o que acontece nessa grande hipocrisia dessa condenação que foi a condenação do ex-presidente Lula. Com todo o respeito às opiniões contrárias, mas me sinto na obrigação de expressar o meu sentimento nesse momento, porque não se trata apenas de um julgamento, mas se trata, na verdade, de um comprometimento do sistema jurídico brasileiro, que, durante esse processo, em várias oportunidades, mostra claramente que o que muitas vezes ficou longe do julgamento foi exatamente o espírito, a vontade de se fazer justiça. O que é muito triste, porque quando a vontade de se fazer o justo, de se fazer justiça, quando ela se afasta dos tribunais, se apequena cada vez mais a democracia, se fragiliza cada vez mais o nosso sistema tão duramente construído nesse país, democrático, de preservação de direitos e principalmente de respeito ao ser humano. E hoje, quando eu abordo esse assunto da prisão do ex-presidente Lula, eu continuo convencido de que estou trilhando o mesmo caminho, cobrando ética, cobrando combate à corrupção e cobrando principalmente que o justo seja feito, que haja justiça. Eu estou há 34 anos no mesmo partido político. Eu não fui para o PT lá com 20 anos de idade, porque eu pensava numa carreira política, porque eu queria disputar eleições. Nada, eu fazia faculdade de Direito, apaixonado pelos movimentos do centro acadêmico, um partido novo que surgia, que me encantava, porque era um partido que tinha uma história diferente. A história do Partido dos Trabalhadores é uma história rica, que me encantava e me encanta até hoje, porque era uma construção diferente. Os trabalhadores se organizando para ocupar seu espaço e dizer, nós também podemos disputar eleições, nós também podemos disputar, ganhar, governar cidades, estados e governar o país. Esse projeto sempre me encantou. E aí vem a história do presidente Lula, porque nasce juntamente com a história do PT, pois ele é o fundador, a maior expressão do partido desde o seu nascimento, já que liderava anteriormente da criação do partido as grandes greves que marcaram o final da década de 70 na região do ABC Paulista e São Paulo. E ao acompanhar a trajetória desse homem, que liderou esse partido, que hoje ainda é o partido da preferência dos brasileiros, as pesquisas mostram, mesmo de jornais conservadores como a Folha de São Paulo, cada 5 brasileiros, 1 vota no Partido dos Trabalhadores. Cada 5, 1. E é o voto que praticamente não muda, é o voto seguro, é o voto ideológico, é o voto de quem acompanha a história. Então, criar esse patrimônio todo não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa. Pode gostar, pode não gostar, pode chamar de analfabeto, porque não tem o dedo, porque é luladrão, porque é cachaceiro, porque é isso, é porque é aquilo, mas é inegável que esse homem fez história e se tornou uma referência. É hoje, com segurança, se não o maior, um dos maiores líderes políticos vivos no nosso planeta. E é essa figura gigante que governou o Brasil, fez um governo que foi uma referência, que inverteu prioridades, que deu oportunidade para os mais humildes, que governou efetivamente para todos, porque inclusive aqueles que sempre foram beneficiados, tiveram uma condição melhor de vida, também tiveram durante o seu governo. É exatamente essa figura que se tornou o réu de um tribunal de exceção.
do Tribunal de Curitiba. E a maior prova de que ali foi criado um tribunal de exceção veio com a decisão ontem do Supremo Tribunal Federal, quando toma a decisão de enviar para São Paulo as delações sobre o sítio atribuído a Lula, no município de Atibaia, tira da 4ª região, manda para a 3ª região, porque tem o STF o entendimento de que o sítio atribuído ao ex-presidente é em Atibaia, um município paulista, portanto, não tem porquê, não existe razão de ser julgado em Curitiba, como queria o juiz Moro. E, ao fazer isso, o Supremo claramente abre a possibilidade, novamente, de uma discussão que a defesa do ex-presidente já fazia. O Guarujá também está no interior de São Paulo. E por que foi julgado em Curitiba? E a defesa do ex-presidente Lula fez isso não é porque não queria que o presidente fosse à justiça responder aos atos que lhe são imputados, mas é porque claramente todos os movimentos feitos pelo Tribunal de Curitiba mostram que o juiz Moro criou lá em Curitiba um tribunal de exceção, que tinha como determinação, desde o primeiro momento, prender o ex-presidente Lula. E o que me assusta nisso mais é a passividade do judiciário, de uma maneira geral, com relação a isso. Isso é muito ruim, não é porque é o ex-presidente Lula. Isso é muito ruim para a justiça. Isso é muito ruim para o judiciário. Isso é muito ruim para a democracia. Isso é muito ruim para todo mundo. Porque se um dia um desafeto seu passa num concurso de juiz, ou mesmo que não seja, se torne lá na frente alguém que não goste dos seus atos, e comece a fazer uma caçada implacável para te condenar, está mostrado na história recente do Brasil que é possível fazer isso. Foi o que o juiz fez. Começou uma caçada implacável. Implacável. E o judiciário, o STF, o STJ, uma parte dos juristas desse Brasil, uma parte grande, dando sustentação a essa monta de atrocidades e irregularidades cometidas até aqui, e que começa aos poucos a ser desfeita. Essa própria manifestação do STF mostra isso. Vai ter que ser julgado lá em São Paulo, porque não cabe ser julgado em Curitiba. Atibaia é no interior de São Paulo, é outra região. A mesma coisa, quando vem à tona o fato da tal reforma feita no triplex, que nós cansamos de ver em horas, nos principais canais de televisão, as reformas do sítio do triplex do Guarujá, que nunca ninguém viu, na verdade. Se fazia ilustração. Olha como foi feita a reforma, está aqui. E aí tinha aqueles esqueminhas de ilustração que aparecia no jornal, na televisão, para você imaginar e visualizar o tamanho da sala, o elevador, uma série de coisas que o juiz nunca permitiu, dentro do processo, que a defesa do ex-presidente tivesse acesso, sequer alguma fotografia, algum vídeo, alguma coisa que comprovasse que aquela reforma foi feita. Sigilo, dificultar o acesso, tudo o que você imagina que existe num tribunal de exceção foi feito ali para poder chegar, para poder ter um mínimo argumento que seja para justificar o injustificável, que era a condenação do ex-presidente Lula. Bastou, depois da prisão, o movimento sem teto, movimento nacional sem teto, ocupar o triplex do Guarujá e divulgar um vídeo que está aí, e que não é contestado por ninguém. Não vi ninguém do judiciário contestar aquele vídeo, nem sequer o Tribunal de Exceção de Curitiba. O vídeo que mostra que não existe elevador, o vídeo que mostra que não foi feito reforma, tudo isso. E isso faz parte de um processo que condenou o ex-presidente.
Então veja a quantidade de irregularidades. Então é uma série de fatos que começam a vir à tona e que vão desmontando essa farsa. Sabe por quê? Porque não adianta a outra juíza de exceção lá de Curitiba também proibir, por exemplo, a visita do Esquivel, o Prêmio Nobel da Paz. De tentar visitar o ex-presidente Lula foi proibido. O teólogo Leonardo Boff, uma figura respeitada no mundo inteiro, proibido de visitar o ex-presidente Lula. Não adianta proibir de visitar. O povo está lá na frente acampado em vigília. A imprensa internacional está acompanhando todos os dias o que acontece com o ex-presidente. E vai continuar essa vigília. E as eleições estão se aproximando e vai continuar o povo, o noticiário, o mundo voltado às atenções sobre o que eles vão acabar ainda fazendo nesse tribunal de exceção com a figura do ex-presidente Lula, que está lá preso, sem uma prova sequer, e a teoria montada pelo Tribunal de Curitiba, pelo Tribunal de Exceção de Curitiba começa a ser desmontada e cada vez mais vai se desintegrando, porque não tem sustentação do ponto de vista jurídico, legal, para se manter essa prisão e muito menos para a condenação que foi feita. E a maior prova disso é a própria decisão do Supremo, quando sustentou lá a prisão após condenação em segunda instância por 6-5. Por 6-5, ou seja, 5 ministros de 11 têm um entendimento diferente que aquela prisão não era cabível e interpretava a Constituição Federal como ela tem que ser interpretada, que a prisão só pode ser efetuada após trânsito em julgado. Mas não, vamos prender porque o ex-presidente tem que ser preso. Aí está começando agora a desintegração do processo. E aí, goste ou não goste do ex-presidente Lula, se achar uma palha, tem que pegar, tem que prender, seja o ex-presidente, seja quem for. Mas vamos respeitar uma coisa que existe no nosso país: presunção de inocência, devido processo legal, a Constituição brasileira. Porque se ela é violentada com ele, ela pode ser violentada com qualquer um de nós também. E eu não conheço nenhum país no mundo que seja forte se tiver a democracia e o seu sistema jurídico, fragilizado. Não existe. Só tem uma maneira, é nós fortalecermos as instituições, o sistema jurídico e a democracia. E o que está acontecendo hoje no Tribunal de Exceção de Curitiba é exatamente o contrário. Então, é uma questão de defesa das pessoas de bem, independente. Se achar alguma coisa comprovadamente, eu sou o primeiro a vir aqui, tem que prender. Seja o Lula, seja quem for. Não tem que ter. Não é porque foi presidente do Brasil que tenha que ter 1 milímetro sequer de privilégio frente aos demais brasileiros. Mas o fato também de ter sido presidente da República não faz dele 1 milímetro sequer uma pessoa menor do que qualquer outro brasileiro.